disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. O tema de hoje é melhorando para ser enviado, sendo aperfeiçoado por Deus para que nós possamos ser enviados por Ele. O livro do profeta Isaías é um dos livros mais interessantes da Bíblia, porque ele é um livro completo. Se você quiser entender a Bíblia inteira, se você ler o livro do profeta Isaías, você vai entender o sentido da Bíblia. Do capítulo 1 até o capítulo 40, aproximadamente, esse livro ele vai falar sobre regras, sobre leis, sobre ordenanças. Do capítulo em diante, até o capítulo de número 66, ele vai falar sobre graça, sobre livramento. O profeta Isaías também ele é conhecido como profeta messiânico, porque ele é um dos profetas que mais profetiza sobre a vinda de Jesus. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir à Terra, o profeta ele profetiza que o nascimento de Jesus se daria a uma coisa milagrosa, que era de uma mulher virgem conceber a uma criança. E o próprio profeta Isaías ainda profetiza o nome de Jesus. Ele diz: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Isaías não só vê o nascimento de Jesus, mas o profeta Isaías também, ele vê a morte de Jesus. No capítulo de número 53, ele vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi crescendo como raiz de uma terra seca, não tinha aparecendo em formosura, que de tal forma, se nós olhássemos para ele, beleza alguma veríamos para que o desejássemos. E o profeta vai dizer que ele foi ferido. O profeta vai nos mostrar que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, hoje nós somos sarados. O profeta vai continuar dizendo: como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Então nós vemos o profeta falando do nascimento, da morte, mas o profeta também ele vai falar sobre o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entre o capítulo 20 e o capítulo 65 do seu livro, ele fala do reino, do milênio, aonde Jesus então agora vem, não mais como servo sofredor, mas vem para reinar os 1000 anos sobre a terra. Mas aqui no capítulo 6, o profeta Isaías, ele vai falar da sua chamada. Note que quando você vai ler os profetas, a maioria da chamada dos profetas se encontra entre o capítulo 1 e o capítulo de número 2. Assim foi com o profeta Jeremias no capítulo 1 e no capítulo 2. Assim foi com o profeta Ezequiel entre o capítulo 1 e o capítulo de número 2. Mas o profeta Isaías, o seu chamado vai estar justamente no capítulo de número 6. E a pergunta é: por que Deus então chama o profeta no capítulo de número 6? Por que ele não faz como ele fez com Ezequiel? Por que ele não faz como ele fez com Jeremias? É porque nós vamos entender um pouquinho do ministério do profeta Isaías. O profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele era um profeta que gostava de profetizar, mas não aquilo que Deus mandava ele profetizar. Ele gostava de profetizar aquilo que ele via diante das nações, daquilo que ele sabia. Do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos vários ais que ele vai falar. Ele vai falar ai do povo, vai falar ai da nação, vai falar ai dos homens. Mas então ele está falando aquilo que ele está vendo. É como se ele fosse um profeta de janela, que gosta de falar somente da vida dos outros. Ele era um profeta que tinha uma grande liberdade para profetizar por causa do seu tio ou do seu primo. Seu primo era Uzias, rei de Israel. Então ele não precisava de liberdade para pregar ou para profetizar, porque a Bíblia diz que se o profeta profetizasse e a profecia do profeta não se cumprisse, o profeta poderia ser acusado de morte. Mas Isaías estava cegado. O seu primo era o rei de Israel, então ele poderia profetizar o que ele quisesse. É por isso então que no capítulo de número 6, na chamada dele, começa com uma grande perda. Começa com uma grande perda a chamada dele. Olha que interessante. A Bíblia vai falar no capítulo 6, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um dos maiores reis de Israel. Seu ministério foi próspero. Ele começou a governar com 16 anos de idade e governou sobre uma Israel próspera. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo de número 26, verso de número 5, que enquanto ele deu a conhecer o Senhor fez ele prosperar em tudo. Porém, ele agora, depois de prosperar e ter um governo próspero,
ele começa a achar que tudo que ele conquistou foi por causa do seu esforço. E ele esquece de agradecer a Deus. E a soberba entra no coração desse rei de tal forma que agora ele quer oferecer sacrifício, coisas que não era para ele oferecer. Ele vai entrar agora dentro do tabernáculo, ou do templo, que fora construído pelo rei Salomão. E ele vai querer entrar no lugar santo, ou no lugar santíssimo, e oferecer um sacrifício. Porém, não era para o rei oferecer sacrifício, era para o rei governar. O sacrifício era para o sacerdote fazer. E nesse afã de fazer o que não era para ele fazer, ele acaba então sendo tomado agora por uma grande lepra que vem da parte de Deus para a vida dele. E essa lepra toca nesse rei. E agora ele vai morrer, um rei que foi bem sucedido, agora ele vai morrer com uma lepra. E nesse período de tristeza, porque o rei era primo de Isaías, Isaías começa a dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que tem coisas na nossa vida que tem que morrer, para que eu possa ter um encontro com o Senhor. O rei Uzias era uma base para Isaías. O rei Uzias era algo confortado para Isaías, era um conforto para Isaías. Então Isaías não precisava buscar em Deus. Ele sabia que o rei iria lhe ajudar. Ele sabia que o rei poderia lhe sustentar em caso algo não desse certo. Mas então ele começa com uma grande perda. A Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E tem coisa na nossa vida que tem que morrer, para que nós possamos ver o Senhor. Tem muitos Uzias na nossa vida que ainda está de pé e a gente não percebe. O nosso desejo é ver o Senhor, mas será que eu estou pronto para ver o Senhor? Será que eu estou pronto para ter um contato com o Senhor? Enquanto Uzias não morrer na sua vida, você não vai ter um contato com Deus. Enquanto o seu Uzias ainda estiver vivo e de pé, você não vai ter um contato com Deus. Uzias tem que morrer hoje, porque você precisa ter um contato com Deus. O que pode ser Uzias para uma geração como é a nossa geração? Uzias pode ser um relacionamento destrutivo, um relacionamento onde não te leva para próximo de Deus, mas te tira da presença de Deus. Uzias pode ser um vício, aonde de vez se aproximar de Deus, tira você da presença de Deus. E você sabe qual é o seu Uzias. Você sabe o que tem te tirado da presença de Deus. Você sabe o que tem impedido os teus olhos de enxergar a Deus. E a resposta para a tua pergunta, que eu sei que a sua pergunta é, o que eu devo fazer então? O que você deve fazer? Você tem que mandar o seu Uzias morrer hoje. Uzias pode ser uma vontade da sua carne. Uzias pode ser a tua natureza caída. Uzias pode ser o teu desejo. E o teu desejo tem se ficado tão grande, mas tão grande, que o Senhor está dizendo, olha, o seu Uzias está tão grande que você não pode chegar perto de mim. Porque não se engane o homem. Não se engane o homem. Deus não é esse Deus que muita gente está pregando por aí. Deus, Ele é um Deus santo. Deus, Ele é um Deus perfeito. Deus, Ele é um Deus pleno. E para se aproximar de Deus, não pode ser de qualquer maneira. Olha que interessante. Uzias morre no capítulo 6. E o que Isaías vai fazer com a morte de Uzias? Isaías agora vai no templo. Isaías desce no templo. Porque agora as revelações dele não podem ser mais revelações daquilo que ele conhece. As revelações dele não podem ser mais baseadas naquilo que ele sabe. As revelações dele agora tem que ser tem que vir do céu. Então ele desce para o templo e ele começa a buscar a presença do Senhor. No momento de luto, porque tem coisas que parecem ser perdas. Tem coisas que nós estamos achando que é perdas, mas não é perda, é ganho. Tem coisas que você está dizendo, mas eu vou perder, Senhor. O Senhor está dizendo, você não vai perder, você vai ganhar. Glória a Deus. Você não vai perder, você vai ganhar. Porque o que eu estou gerando na tua vida é uma coisa maior. Porque às vezes nós nos preocupamos com perdas pequenas. E todas as perdas pequenas que o Senhor promove na nossa vida é porque Ele quer colocar coisas grandes, coisas maiores. Não se preocupe com o que o Senhor está tirando. Não chore pelo que o Senhor está tirando. Mas se alegre pelo que o Senhor vai gerar. Porque o Senhor está tirando um primo, um conforto para Isaías. Mas o Senhor vai gerar agora nele uma dependência dele. O Senhor vai gerar em Isaías agora uma chamada.
Então, para que o Senhor gere uma chamada na tua vida, o Senhor tem que tirar coisas que você gosta. Coisas que você gosta tanto que você está negociando com Deus. E o Senhor diz, comigo não tem negociação. Você tem que deixar essas coisas que te afastam de mim, para que eu possa fazer em você algo novo. Então agora Isaías diz, já que os dias não é mais um conforto para mim, eu preciso descer. Eu preciso descer e buscar o Senhor. Ele desce agora no templo, e quando ele começa no templo, chama uns amigos e eles começam a orar. E a Bíblia diz que conforme eles estão orando, chorando, a voz deles começam a fazer um clamor de júbilo, de tal forma que os umbrais das portas começam a se mover com a voz da oração deles. Olha a oração que Deus está gerando na vida de Isaías agora. Você já percebeu que as melhores orações é nos momentos mais tristes da nossa vida? As melhores orações é quando o nosso coração está dilacerado. É o momento onde nós nos abrimos para Deus, é o momento onde nós fazemos as orações mais sinceras. E é nesse momento que os umbrais da porta se movem com a voz dos que clamavam. E a Bíblia vai dizer então que a casa agora onde eles estavam reunidos se encheu de fumaça. Note, um dos símbolos de Deus no Antigo Testamento é fogo. E perceba que se a casa encheu de fumaça é porque tinha fogo. Então não só tinha a voz dos que clamavam, mas a presença de Deus foi lá no momento de tristeza do profeta Isaías. Deus desceu lá na casa e começou a encher a casa da sua presença. Deus está mostrando para nós que nos momentos mais tristes, aonde Ele vai tirar algumas coisas, Ele vai colocar coisas perfeitas. E a melhor coisa que nós podemos ter não é o carro do ano, não é um melhor relacionamento, mas é ter a presença de Deus. Na tua vida pode faltar tudo. Na tua vida pode faltar tudo. Mas a única coisa que não pode faltar na tua vida é a presença de Deus. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Perca amigos, perca pessoas, perca emprego, perca ganho fácil, perca sensações prazerosas, perca tudo isso, mas não perca a presença de Deus. Não perca a presença de Deus, porque você sem a presença de Deus, você não é nada. E eles começam a orar, e Isaías agora começa a ver os seus olhos começam a se abrir. Quando ele vê que a casa se encheu de fumaça, ele levanta os seus olhos, agora ele olha para o céu. Deus dá uma visão para ele. Ele vê os céus abertos agora. E ele diz que ele vê o Senhor rodeado por serafins. O Senhor está sentado num trono rodeado por serafins. E os serafins agora estão adorando diante do trono. E os serafins estão clamando, dizendo 3 vezes santo. Os serafins estão adorando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só que os serafins que estão olhando para Deus agora, eles começam a olhar para Deus, mas eles começam a olhar para a terra. Porque os meus serafins que estão diante de Deus, eles estão dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas não é o céu que está cheio da glória. Os serafins dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Porque Deus não só mandou a presença dele, mas Deus mandou a manifestação da glória dele. Glória a Deus. Existe diferença entre presença e glória. Qual que é a diferença entre presença e glória? A presença de Deus eu sinto todo dia. A presença de Deus, ela está comigo todo dia. A presença de Deus eu sinto quando eu acordo. A presença de Deus eu sinto no meu decorrer do dia. Eu sinto quando eu levanto, eu sinto quando eu me sento, quando eu me deito. Eu tenho a presença de Deus, porque o Senhor prometeu para mim que passará os céus e a terra, mas a palavra dele e a presença dele não passará na minha vida. Glória a Deus. Então a presença dele é contínua. Agora a glória dele é a manifestação do poder dele. Então Deus não só mandou a presença, mas Deus mandou a glória dele para aquele ambiente. E quando a glória de Deus desce no ambiente, a glória de Deus agora traz presentes, traz dons. E um dos dons que a glória trouxe para a vida do profeta Isaías foi o dom de visão. Ele começa a ver o trono do Senhor agora. Ele começa a ver os serafins. Os serafins são anjos ministradores. Eles ficam 24 horas adorando a Deus diante do trono. Só que o que chama a atenção de Isaías para os serafins são as suas asas. Isaías vai dizer que os serafins ele tem
3 asas. Que asas são essas? 3 pares de asas. Com 2 asas, eles cobrem o seu rosto. Com 2 asas, eles voam. E com 2 asas, eles cobrem os seus pés. E eu fui perguntar para Deus o que representam essas asas. O Senhor me disse que as primeiras asas que cobrem o rosto representa adoração em reverência. Note que os serafins estão diante de Deus. Mas quando eles estão diante de Deus, eles cobrem o rosto. Eles cobrem o rosto em reverência, porque eles não ousam olhar para a glória de Deus. E os serafins mostram para nós que nós precisamos ter temor. Nós precisamos ter reverência para adorar a Deus. Nós precisamos saber quem é que nós estamos adorando. Nós não podemos chegar aqui e adorar Deus de qualquer maneira. Nós não podemos levar Deus em brincadeira. Nós temos que ser sérios na adoração. Os serafins estão dizendo: nós cobrimos o rosto, porque Ele é maior. Nós não aguentamos com a glória dEle, então nós cobrimos o rosto em reverência. Note que quando Moisés ele tem um encontro com Deus na sarça, ele vê a sarça queimando e ele vê o fogo, porém a sarça não se consumia. O desejo dele era olhar para a sarça, porém quando ele vai entrar no ambiente, o Senhor manda ele tirar a sandália dos pés. E o Senhor começa a falar com ele. Quando o Senhor fala com ele, ele tampa o rosto. Ele cobre o rosto. Ele cobre o rosto, e a Bíblia diz que temeu olhar para Deus. Porque ele temeu olhar para Deus, porque ele sabia quem era que estava ali. Ele sabia que não era qualquer um que estava ali. Então ele fica com medo de Deus. Só que o nosso Deus, ele não quer que você tenha medo dele. O nosso Deus não quer que você tenha medo dele. O nosso Deus quer que você tenha reverência. Temor não é só ter medo. O temor está além do medo. A primeira qualidade que nós temos é sim sentir medo de Deus. Porém, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos que Ele não quer que nós tenhamos medo. Ele quer que nós tenhamos temor, mas não medo. O temor me faz entender que eu preciso melhorar. O temor revela para mim quem eu sou. O temor revela para mim quem eu sou. Quando Jesus ele olha, vem andando sobre a praia, vem andando pela praia, a Bíblia diz que ele encontra 2 barcos. E um desses barcos era o barco de Pedro. Ele entra, escolhe entrar no barco de Pedro, convida Pedro para sair da praia, com o barco, afastar-se um pouquinho da areia. Ele começa a ensinar. Depois que ele ensina, ele manda Pedro voltar para o lugar que nada tinha dado certo, que foi uma noite inteira de uma pescaria, onde não teve resultado. Aí o Senhor manda Pedro voltar. Pedro diz: eu já pesquei a noite inteira, não pesquei nada. O Senhor diz: agora eu estou no barco. E quando Pedro agora escuta Jesus, e Jesus diz: Pedro, lança a rede. Pedro diz: não segundo a minha palavra, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. A Bíblia diz que quando Pedro puxa a rede está cheia de peixes. Então Pedro novamente cai de joelho e pede para Jesus se afastar dele em sinal de reverência. Pedro diz: afasta-se de mim, porque tu és homem santo e eu sou pecador. Se afasta de mim, porque tu és homem santo e eu sou pecador. O temor me faz reconhecer a minha natureza. E toda vez que eu reconheço que é Deus que está no ambiente, eu começo a pedir para Ele se afastar de mim, porque eu reconheço a minha natureza. A minha natureza fica exposta. E a minha natureza mostra para mim que sempre eu vou errar, que sempre eu vou fracassar, que sempre eu vou ter erros. E o Senhor está ali olhando para Pedro, e Pedro diz: se afasta de mim, Jesus, porque eu sei que o Senhor é homem santo e eu sou pecador. Só que Jesus vai me dar uma grande lição dizendo: o temor não é só você se sentir incapaz de estar perto de mim. O temor é você saber quem você é, mas você entender que mesmo sabendo quem você é, entender que fui eu que quis entrar no teu barco. Entender que fui eu que quis entrar na tua história. A Bíblia diz que foi Jesus que escolheu o barco de Pedro. Olha para mim aqui, vocês. Foi Jesus que escolheu entrar no teu barco. O temor não é só você reconhecer o seu pecado. É você saber que mesmo você sendo pecador, Ele escolheu entrar na tua história. Glória a Deus. Ele já sabia quem você era. Aleluia. Ele já sabia dos seus erros, dos seus fracassos. Mesmo assim, Ele escolheu entrar na tua vida. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu tive opções. Eu poderia ter escolhido outro barco, mas eu escolhi o teu barco. Glória a Deus. Eu escolhi a tua casa.
Eu escolhi a tua história. Eu escolhi a tua vida. Eu sei que você está sentindo temor agora, mas o temor não vai te afastar de mim. O temor vai te trazer para perto de mim, Pedro. E naquele dia o Senhor chega para Pedro e diz: Pedro, eu não vou te fazer mais homem comum. Você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de almas. Você vai ser pescador de homens. E a Bíblia diz que naquele dia Pedro deixou tudo e começou a seguir a Jesus. Aleluia. Jesus está dizendo para mim aqui nesta noite que o temor que Ele vai gerar na tua vida vai trazer para você a presença dEle. E você não vai ser mais a mesma pessoa. Você não vai ser mais as mesmas pessoas. O Senhor vai te trazer para perto dEle, dizendo: eu escolhi a tua vida. Eu escolhi você. Você não é qualquer um. Deus seja louvado. Tenha temor. Tenha reverência quando você for adorar. Aprenda com os serafins. Um certo dia um jovem estava evangelizando na praça. E esse jovem ele estava evangelizando, falando que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Esse jovem não tinha faculdade. Ele apenas aprendeu lendo a Bíblia que Jesus é bom. Um advogado ficou revoltado com aquele jovem. E aquele advogado olhou para aquele jovem e disse: meu jovem, para de falar isso. Você já viu Deus? Aquele jovem diz: não vi Deus. Então como você está pregando que Ele vive, que Ele existe, se você nunca viu? Aí o advogado fez uma proposta para aquele jovem. Diz: olha, eu só vou aceitar esse Jesus se você mostrar esse Jesus para mim. Mostra esse Jesus para mim que eu aceito Ele. Aí aquele jovem começou a orar e dizer: mas eu vou buscar em Deus uma resposta. Aí ele começou a orar e disse: Senhor, esse homem não está me desafiando. Esse homem está desafiando o Senhor. E ele está querendo te ver. Eu nunca te vi, mas eu te sinto. Me dê uma estratégia. Me dê uma estratégia. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim: olha para o sol agora. E aquele jovem olhou para o sol e diz: são quase 8 horas da manhã. Ninguém aguenta olhar para esse sol. Fala para esse advogado: se ele aguentar olhar para esse sol durante 5 minutos, sem tirar os olhos dele, ele vai me ver. Aí o jovem olhou para o advogado e disse: meu senhor, o meu Jesus falou para mim que se você olhar para esse sol e aguentar olhar para o sol durante 5 minutos, você vai ver ele. Aí o advogado começou a olhar para o sol, mas o sol estava muito quente. Aí ele começou a olhar para o sol, olhou 1 minuto, 2 minutos, não aguentou. Aí ele voltou a olhar de novo 1 minuto, 2 minutos, não aguentou olhar mais. Aí ele olhou para aquele jovem que estava evangelizando e disse assim: olha, jovem, olhar para esse sol nesse horário é impossível. Ninguém aguenta ficar olhando mais do que 3 minutos para esse sol. Eu não consigo olhar para esse sol mais de 3 minutos. Aí aquele jovem cheio do Espírito Santo falou assim: e você ainda quer ter ousadia de olhar para o meu Deus? Glória a Deus. O sol é criatura, meu Deus é criador. Glória a Deus. Se você não consegue olhar para aquilo que Ele criou, como é que você quer ter ousadia para olhar para o Criador? Nós precisamos ter reverência. Nós precisamos ter reverência. Aquele homem naquele momento aceitou a Jesus. Glória a Deus. Porque ele entendeu que a criatura é inferior ao Criador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Tenha reverência. Você não é maior que Ele. Ele é maior que você. Deus seja louvado. Então as primeiras asas que cobrem o rosto representam reverência. Glória a Deus. Temor. A Bíblia vai dizer que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Quando você for entrar em oração, quando você for entrar na casa do Senhor, não entre de qualquer jeito. Quando você for entrar na presença do Senhor, não entre de qualquer jeito. Não entre de qualquer jeito. Entre sabendo que Ele está na casa. Seja reverente a Ele. Seja reverente a Ele. Até hoje, eu aprendi desde pequeno com meu pai que a primeira coisa que nós fazemos quando entramos na casa do Senhor é dobrar o joelho e agradecer porque chegamos ali. E dizer: Senhor, cheguei aqui. O Senhor é dono desta casa. Eu peço licença para que eu possa entrar e te adorar. Mas note que hoje acabou a reverência. As pessoas entram na casa de Deus como se fosse qualquer casa. As pessoas fazem da casa de Deus como se fosse barbúrdia. Mas a partir de hoje eu tenho certeza que você vai fazer diferente. Glória a Deus. Eu tenho certeza que quando você for entrar na casa do Senhor, você vai entrar com temor. Glória a Deus. A segunda asa dos serafins é as asas que fazem os serafins voar. Olha as asas que fazem o serafim voar.
A Bíblia diz que quando duas cobrem o rosto, quando duas fazem, eles voam. Que asa é essa que faz os serafins voar? Para mim, chama-se oração. São as asas que mantêm os serafins de pé diante do trono. Glória a Deus. Um cristão sem oração, ele não consegue ficar de pé. Um cristão sem oração, ele não consegue ficar de pé. A base para um grande avivamento é oração e leitura da palavra e uma mudança pessoal. O Senhor está nos convidando novamente. Ela é um diálogo com Deus, onde nós nos tornamos tão íntimos de Deus, que Deus agora fala face a face conosco. A oração ela é um diálogo e as pessoas pensam que a oração é um monólogo. Você já ouviu a voz de Deus na oração? Alguém vai dizer não. Mas se eu nunca ouvi a voz de Deus na oração, se ela é um diálogo. Mas posso te falar por quê? Talvez você orou tanto. Você orou tanto que você não permitiu ouvir a voz de Deus. Ou talvez a hora que Deus fosse falar, você levantou da oração. Conselho, ore até ouvir a voz de Deus. Ore até ter a informação que Deus quer trazer para a tua vida. Chega daquele 5 minutinhos. Começa a ter uma vida de oração. A oração ela traz para nós uma sustentação. Não existe cristão sem oração. Não existe vida espiritual sem oração. O Senhor está mostrando para Isaías, está dizendo, olha Isaías, tenha reverência. Tenha oração. A oração ela é algo preveniente. Eu não oro porque aconteceu. Eu oro para não acontecer. Nota que os maiores pedidos, já viu os pedidos de oração quando vem para a igreja? A irmã fulana de tal pede oração porque o filho entrou nas drogas. O irmão pede oração porque a esposa saiu de casa. A irmã pede oração porque está enferma, está com câncer. Então note que as orações são por algo que aconteceu. Mas imagine só, se nós tivéssemos uma vida de oração, esses pedidos seriam o contrário. Porque eu não pediria oração porque o filho entrou nas drogas. Eu oro para que o filho não entre. Olha a diferença. Eu não oro porque o filho entrou. Eu oro para que o filho não entre. Eu não oro porque a doença chegou. Eu oro para que a doença não chegue. Glória a Deus. Eu não oro porque o marido foi embora. Eu oro para que o marido não vá embora. Eu não oro, então, para que a oração não é algo para depois que aconteceu. A oração é para que não aconteça. Olha o que o Senhor fala a respeito de Moisés. A respeito de Abraão. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Só que o Senhor diz o seguinte, espera aí. Eu não posso destruir Sodoma e Gomorra antes de falar com o meu amigo Abraão. Glória a Deus. Porque quem ora se torna amigo de Deus. E quem ora tem tanta intimidade com Deus que Deus não faz nada sem antes avisar ele do que vai acontecer. O Senhor diz assim, eu não posso fazer nada sem antes avisar o meu filho que tem diálogo comigo. Então a oração vai trazer para nós a informação de Deus. A oração vai trazer para você a resposta daquilo que você tem tanto clamado a Deus. A terceira asa que mantém os serafins ali, a terceira asa é as asas que cobrem os pés. As asas que cobrem os pés representam santidade. Toda vez que a palavra pé vai aparecer na Bíblia, representa a santidade. Então os serafins estão cobrindo os pés. Por quê? Porque o homem não aguentaria olhar para a santidade daqueles que estão adorando diante do trono. Não tem como ter uma vida de adoração se não tiver uma vida de santidade. E a santidade vai nos trazer para mais próximo de Deus. Glória a Deus. Olha só, lembra de Moisés? Moisés, não entra aqui. Tire a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está pisando é terra santa. Então os pés representam a santidade. Não entra de qualquer jeito aqui. Limpa os seus pés. Tira vestígio de sandálias do Egito dos seus pés. Porque quando Deus chamou Moisés, ele viveu 40 anos como príncipe do Egito. Matou um egípcio, fugiu para Midian, viveu 40 anos como pastor. E quando ele está vivendo como pastor, ele vai ter um encontro com o Senhor. Mas ainda ele está com a sandália do Egito. Então o Senhor vai fazer uma chamada para ele. E essa chamada que Deus vai fazer para ele
ele não pode ter vestígio do Egito. O Egito representa mundo. Para aquilo que Deus vai gerar em mim, eu não posso ter nada do mundo. Eu preciso romper todo o elo que eu tinha com o mundo. Aleluia. Eu preciso deixar o mundo para trás e servir a Ele com sinceridade. Então Moisés tira a sandália. Quando Moisés tira a sandália, o Senhor diz para ele: você vai libertar o meu povo do Egito. Nós vemos que os pés representam a santidade. Em Apocalipse, capítulo de número 1, nós vamos ver João vendo Cristo todo glorificado. João olha para Jesus sendo glorificado. Ali João diz: olha, eu estou vendo os seus cabelos. Como que é os seus cabelos, João? João vai dizer: os seus cabelos são brancos como a mais pura lã. Representando tempo, representando que Ele é Senhor de dias, ancião de dias, representando que Ele é atemporal. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. João abaixa um pouquinho. João olha para os seus olhos. João diz: os seus olhos são como chama de fogo. A chama de fogo, o que o fogo faz? O fogo purifica, o fogo revela. João está dizendo: os seus olhos me purificam, os seus olhos me revelam. João vai abaixar um pouquinho mais. João vai ver as vestes de Jesus, vestes reais. Não são mais aquelas vestes rasgadas do Calvário, mas é um manto, linho fino. Então João vai dizer: olha como é linda as vestes do nosso Senhor. Glória a Deus. João vai olhar para a coxa dele e vai dizer assim: ó, tem algo escrito sobre a coxa de Jesus: Rei dos reis e Senhor dos senhores. João está dizendo: na terra pode ter reis, mas Ele é Rei de reis. Glória a Deus. Na terra pode ter senhores, mas Ele é Senhor de senhores. Aí agora o que é interessante, que João abaixa. Aonde João vai agora? João vai para os pés. Quando João começa a ver os pés de Jesus, a Bíblia diz que João cai como morto, porque João não aguenta ver a santidade de Jesus. João olha para os pés de Jesus. João diz: os seus pés são como latão reluzente, como se acabara de sair de uma fornalha. Oh, quão maravilhosos são os pés de Jesus. A santidade daquele que nunca pecou, daquele que se fez carne, mas manteve-se fiel ao propósito que estava ali proposto. Aleluia. A santidade de Jesus é tão linda que João cai como se tivesse desmaiado. Então Jesus pega João e diz: João, eu sou o mesmo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Glória a Deus. Fica de pé, João. A Bíblia vai dizer: quão formosos são os pés daquele que anuncia boas novas. O Senhor está mostrando para Isaías, dizendo: Isaías, para ser homem de Deus, para ser profeta, tem que ter reverência, tem que ter oração, tem que ter santidade. E tem que reconhecer que você é pecador. Porque depois que ele vê essa visão, Isaías vai dizer o ai que vai mudar a vida dele. Do capítulo 1 até o capítulo 5 ele fala ai dos outros. Ele fala ai das pessoas que estão rodeando ele. Mas de repente alguém começa a ver Isaías gritando no meio do templo, dizendo ai. Aí alguém pergunta: ai de quem, Isaías? Ele diz: ai de mim. Eita glória, aleluia. Glória a Deus. Por que ai de mim, Isaías? Porque eu descobri que eu também sou pecador. Eita Deus fiel, aleluia. Eu descobri que eu também sou falho. Aleluia. Glória a Deus. O segredo de Deus nos restaurar é quando nós começamos a reconhecer Glória a Deus, quem aleluia. somos. Você pode esconder para o seu pastor, cara. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo. Você pode esconder de quem você pensa que você está escondendo. Você pode viver uma vida achando que ninguém sabe. Você pode viver uma vida achando que ninguém viu. E você vive uma vida sem a presença de Deus. Você tem relapso, você acha que sentiu a presença. Mas a presença de Deus é diferente. A presença de Deus não é só uma euforia que combina naquele sentimento que você sentiu ontem. A presença de Deus é contínua. Você não só sente no final do culto, você sente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Às vezes nós confundimos, porque Deus nos visitou, nós achamos que a nossa vida está boa. Porque Deus nos visitou, nós achamos que nós não precisamos de mudança. Porque Deus nos visitou, nós não precisamos de mais nada. Ah, Deus me visitou, então Ele concorda com o meu erro. Não. Deus te visitou para você reconhecer. Glória a Deus. Deus te visitou para você saber quão bom é sentir a presença dEle. Eita glória, aleluia. Então Isaías está dizendo: ai de mim, porque até então eu só falei dos outros.
Ai de mim, porque então eu só falei dos meus vizinhos, dos meus amigos, mas eu reconheço que eu também sou pecador. Glória a Deus, aleluia. A diferença, porque quando eu reconheço, eu estou apto para ser transformado. Quando eu reconheço, eu estou apto para ser renovado. Quando eu reconheço a minha miséria, quando eu reconheço o meu pecado, quando eu reconheço o meu fracasso, eu estou pronto para ser renovado. Olha só, quando Deus chegou no jardim do Éden, Deus já sabia o que tinha acontecido. Você acha que o pecado de Adão pegou Deus de surpresa? Deus já sabia que Adão tinha pecado. Se Deus sabia que Adão tinha pecado, o que Deus vai fazer no jardim? Deus vai ver se Adão está arrependido. Deus vai ver se Adão está arrependido. Que sabia que ele tinha pecado, ele sabia. Deus é onisciente. Deus chega no jardim e diz: Adão, onde você está? Porque toda vez que Deus vinha no jardim, Adão estava lá, esperando Deus. Mas olha o que o pecado faz. O pecado tira o homem do centro. O pecado tira o homem de perto de Deus. Deus chega num lugar e diz: mas Adão, você costumava estar aqui. Onde você está? Adão está escondido agora. Adão cozeu algumas folhas de figueira e tampou a sua nudez. Porque a gente tenta tampar as nossas falhas. A gente tenta esconder as nossas falhas. A gente pega aquilo ali e diz: ninguém vai saber. Eu consigo esconder. Aí o Senhor diz: ei Adão, eu estou te vendo. Ei Adão, eu estou te contemplando, cara. Eu estou te vendo aí, Adão. Adão, o que aconteceu? Ah, Senhor, eu pequei. Adão não. Adão chegou e falou assim: Deus, eu vi que eu estava nu e eu fiquei com vergonha e eu fui me esconder. Aí o Senhor chega para Adão e diz: quem te falou que você está nu? Quem te falou? Por acaso você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? Aí Adão, de vez ele dizer: sim, eu comi, me perdoa. Eu comi, Senhor, não era para fazer isso, não era para comer, não era para pegar, não era nem para tocar, mas eu comi. Era isso que Deus estava esperando de Adão. Sabe o que Adão disse? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Como que é, Adão? A mulher que o Senhor me deu, me fez comer o fruto. Adão está tentando tirar a responsabilidade dele. Adão está dizendo: a culpa não é minha, a culpa é do Senhor. Eu estava tranquilo no jardim aqui, foi o Senhor que me deu essa mulher. Foi o Senhor que me deu ela, então ela me levou a pecar. Aí o Senhor diz: Adão, você não vai reconhecer? Ele diz: não, a culpa é do Senhor e da mulher. Aí o Senhor, procurando ainda arrependimento, chega para a mulher e diz: Eva, o que aconteceu? A Eva chega e diz assim: a culpa também não é minha. Como que é, Eva? Não, a culpa não é minha, não. A serpente. A culpa é do Senhor, porque foi o Senhor que criou a serpente e deu astúcia para ela. Então a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Aí o Senhor diz: então vocês não vão reconhecer? Não. Então o Senhor começa então a castigar. O Senhor diz: então a partir de hoje, a serpente ela vai rastejar sobre o seu ventre e ela vai comer o pó da terra. A mulher, com dores, vai dar à luz. O homem, com suor o seu rosto, comerá o seu pão. E maldita é a terra por sua causa. Então o pecado de Adão trouxe uma devassidão para a nossa vida. Nós chamamos isso de pecado original. Então o homem não se arrependeu. Mas olha o que Deus está gerando em Isaías agora. Olha o que Deus está gerando em Isaías. Deus mostrou o trono, Deus mostrou os serafins. Aí Deus está olhando para Isaías dizendo: ele vai se arrepender. Ele vai reconhecer. Ele vai reconhecer. Aí Isaías começa a dizer: Senhor, ai de mim que sou pecador. Aí o Senhor diz: vem cá, anjos, vem cá, anjos, vem. Aí os anjos vêm e o Senhor diz: olha lá o meu filho. Glória a Deus. Ele está reconhecendo que ele é pecador. Aleluia. Ele está reconhecendo que ele é pecador. Glória a Deus. Ele está reconhecendo, e quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós estamos prontos para ser justificados. Glória a Deus. Quando eu reconheço que eu sou um pecador, isso não vem de mim, é o Espírito Santo que está gerando em mim. Glória a Deus. É o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convencerá do pecado e da justiça. Então quando nós reconhecemos, é porque o Espírito Santo está indo lá na sua alma dizendo: reconhece agora que você é pecador. Reconhece agora que você é pecador. Aí então o homem diz: eu reconheço, eu sou, ai de mim que sou falho, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus lábios também são impuros. Aí a Bíblia diz: o que vendo isso, o Senhor abriu o céu e mandou um serafim ir lá
pegar no braseiro com uma tenaz. A tenaz era como se fosse uma tesoura. Ele pegou aquela brasa viva, tirada do altar com a tenaz, e diz: vai lá até o meu profeta, leva a brasa viva na boca do meu profeta. E quando o serafim desceu com a brasa pegou, tocou nos lábios do profeta, o céu se abre e o Senhor diz para o profeta: está vendo isso que toca os teus lábios? Está vendo isso que toca os teus lábios? Isso que toca os teus lábios agora está purificando você de todos os teus pecados. Isso que toca os teus lábios agora está te purificando de todos os teus pecados. Olha o que o Senhor está fazendo aqui. Talvez você não está vendo, mas o Senhor está derramando brasas nessa noite para aqueles que reconhecem a sua natureza, para aqueles que reconhecem o seu pecado, para aqueles que reconhecem as suas falhas. O Senhor está derramando brasas sobre a tua boca. O Senhor está colocando brasas sobre a tua boca. Recebe as brasas tiradas do altar hoje. Recebe as brasas tiradas do altar. O Senhor está perdoando os seus pecados hoje. O Senhor está dizendo isso, que está tocando os teus lábios, está perdoando os teus pecados, está tirando toda a tua iniquidade. Eis que o que tocou os teus lábios purificou o teu pecado e tirou as tuas iniquidades. Recebe a presença do Espírito Santo. Recebe a brasa viva tirada do altar nesta noite. Ele está dizendo: eu estou perdoando as tuas falhas, eu estou perdoando os teus pecados, eu estou te limpando, eu estou te lavando, eu estou gerando em você uma possibilidade de receber uma chamada. Eu estou gerando em você uma possibilidade de receber uma chamada. E depois que nós reconhecemos, vem a brasa e vem a chamada. Aí então o Senhor diz: você está purificado. Ele diz: estou, mas agora eu preciso fazer uma pergunta para você. Eu estou precisando enviar mensageiros. Glória a Deus. Eu estou precisando enviar pregadores. Eu estou precisando de profeta. Glória a Deus. Só que não há quem vai por nós. Aí o Senhor faz uma pergunta com uma retórica, dizendo: quem há de ir por nós? Glória a Deus, aleluia. Quem há de ir por nós? O Senhor está dizendo: e aí, Isaías, quem há de ir por nós? Quem há de pregar o Evangelho? Quem há de anunciar as boas novas? Quem há de cantar? Quem há de evangelizar? Aí o profeta não pensou duas vezes, ele diz: eis-me aqui. Glória a Deus. Você pode levantar a mão e dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me Glória a aqui. Deus, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Levante suas duas mãos para o céu. Glória a Deus, aleluia. Levanta. Não é outro, é você. Não é outro, é você. Se não você, quem? Se não agora, quando? Se não for você, quem? Se não agora, quando? O Senhor está dizendo: é com você. E você diz: é comigo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim, envia-me a mim, Senhor. E o Senhor vai começar a enviar você nesta noite. O Senhor vai enviar você às nações. O Senhor vai enviar você aos cansados, aos feridos, aos contritos de alma. O Senhor vai te enviar na sua escola. O Senhor vai te enviar no teu serviço. O Senhor vai te enviar na tua igreja. O Senhor vai fazer você um profeta. No capítulo 6 marca a chamada de Isaías. E essa noite o Senhor marca a sua chamada. Essa noite o Senhor marca a sua chamada. Essa noite o Senhor marca a tua chamada. Ele está dizendo: hoje eu marco a tua chamada. Aleluia. É hoje. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu que eu vou orar. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo: Senhor Jesus, Deus maravilhoso. se não há quem eu, se não agora quando? Eis-nos aqui, Senhor. Nós entendemos a Tua palavra. Nós entendemos que nós precisamos ter reverência. Nós entendemos que nós precisamos ter oração. Nós entendemos que nós precisamos ter santidade. Nós entendemos que nós precisamos reconhecer quem somos. Nós entendemos que a Tua obra necessita, porque o Senhor falou: grande é a seara, poucos são ceifeiros, para que nós possamos orar para o dono da seara, que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Nós estamos aqui, envia-nos a nós, Senhor, para fazer a Tua vontade. Envia essa geração que me escuta, envia esses jovens que se arrependem, envia esses jovens que estão sendo cheios do Teu Espírito, para fazer a Tua obra, Senhor.
meu Deus, como sinal que o Senhor ainda nos ouve, como sinal que o Senhor ainda nos ouve. Renova as nossas forças como dantes, renova as nossas forças nesta noite, que nós possamos sair, Senhor, sair da tranquilidade, que o nosso Uzias possa morrer nesta noite, e que nós possamos ter um encontro com o Senhor nos céus, que nós possamos ter os nossos olhos abertos e contemplar a Tua grandeza. É o que nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Adore ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.